que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na tua vida. Hoje eu quero falar com você sobre um dos textos bíblicos mais conhecidos. Talvez você faça uso dele todos os dias em suas orações ou em suas rezas. Ele é conhecido como a oração dominical ou a oração do Pai Nosso. E assim inicia-se esse texto. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Eu quero falar com você sobre a vontade de Deus. Você conhece a vontade de Deus? Antes de iniciar esta meditação, eu quero lhe convidar a se inscrever no canal, caso você ainda não esteja inscrito. Ative as notificações, compartilhe, dê o seu like ou seu dislike, para que esta mensagem possa alcançar mais vidas para Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. A oração do Pai Nosso que o Senhor Jesus nos ensinou está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo 9. Observe as duas primeiras palavras desta oração: Pai Nosso. O Senhor Jesus disse que o Pai não era só dele, mas o Pai também é meu Pai, também é seu Pai. Deus tem uma relação conosco, uma relação de pai para com filho. Ele tem uma intimidade conosco. Ele quer ter essa intimidade caso você não tenha ainda. Ele quer esta proximidade. Se você não enxerga Deus como Pai, como muitas religiões não enxergam, eles não podem chamar Deus de Pai. Para muitas religiões é falta de respeito dirigir-se a Deus como Pai. É falta de respeito dirigir-se a Deus dizendo que Ele ama. Mas eu e você, de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, nós podemos dizer que amamos o Pai. Nós podemos ter a relação com o Pai e chamar-lhe de Pai. Aliás, é assim que iniciamos nossas orações. Nós nos dirigimos a Deus como Pai. Só a título de curiosidade, todas as orações de Jesus, todas as vezes que ele se dirigiu a Deus, ele se dirigiu como Pai. Há apenas uma única exceção. Quando o Senhor Jesus está na cruz do Calvário, carregando o meu e o seu pecado, quando parece que Deus vira as costas para Jesus, ele sente a dor do meu pecado, ele sente a dor do seu pecado, ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Esta é a única vez que ele não se dirige a Deus como Pai, mas em todas as ocasiões ele mostra a intimidade que ele tem com o Pai. E a vontade de Deus está aí, que eu e você sejamos como seu Filho Jesus Cristo, possamos ter uma vida que agrade a Deus. Eu gostaria que você entendesse o privilégio que temos. Há bilhões de pessoas de outras religiões que lhes é negado o direito de chamar Deus de Pai, lhes é proibido, mas eu e você temos esta oportunidade. Fazemos isso todos os dias e podemos ter a intimidade com o nosso Pai e assim fazer a sua vontade. Outro ponto que eu quero destacar é que Deus, sendo o nosso Pai, Ele não tem interesse algum de esconder a sua vontade de nós. Há muitas pessoas, talvez até muitos cristãos sinceros, que correm para lá e para cá, buscando uma resposta divina para uma situação da sua vida, tentando saber qual é a vontade de Deus. Se devo casar, se não devo casar, se devo estudar, se não devo estudar, se devo fazer, se não devo fazer. Pessoas correm para lá e para cá procurando saber a vontade de Deus. Mas Ele não tem nenhum interesse em esconder de você a sua vontade. E eu quero lhe conduzir hoje, através de 6 passos, para que você possa fazer a vontade de Deus. Não precisa querer descobrir, não é nada oculto. O Senhor nos deu a revelação da sua palavra. O Deus Todo-Poderoso não tem interesse de esconder de você a sua vontade. Por isso, vamos para as Escrituras. Eu lhe convido a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 1 e o 2. Assim diz as Escrituras: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Não se amoldem ao padrão deste mundo,
mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O primeiro passo para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é ler as Escrituras Sagradas, não usando apenas o seu intelecto, mas em atitude de oração, pedindo que o Espírito Santo revele o que está aqui, uma vez que foi Ele quem inspirou cada escritor dos Escritos Sagrados. Portanto, leia a Palavra de Deus. Durante a sua leitura, na sua atitude de oração, o Senhor vai moldar o seu caráter para que você cumpra o que está aqui. O Senhor Jesus não quer que eu e você sejamos ouvintes esquecidos, mas cumpridores da palavra. Então, você estará fazendo a vontade de Deus. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 e 4. Diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Aqui o Senhor está orientando que eu e você saibamos manter uma vida longe da imoralidade sexual. Esta é a vontade de Deus, que tenhamos uma vida santa e honrosa, dentro do matrimônio, dentro daquilo que Deus estabeleceu. O Senhor quer que eu e você hajamos de forma correta. Agora, abra em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15. Diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. De acordo com este texto, a vontade de Deus é que eu e você sejamos sábios, aproveitemos o máximo das nossas oportunidades, que nós não percamos o nosso tempo na embriaguez, mas que possamos ser cheios do Espírito Santo, que possamos fazer a vontade de Deus, agradando a Deus naquilo que fazemos. Tudo que fazemos, Deus seja glorificado. Abra comigo sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 16 em diante. Diz assim: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. De acordo com este texto, a vontade de Deus é que eu e você sejamos alegres sempre, que nós oremos continuamente, que nós sejamos agradecidos a Deus por tudo. Veja, será que é difícil entender a vontade de Deus? Agora abra a sua Bíblia na carta de 1 Pedro, capítulo 2, a partir do verso 13. Diz assim: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governadores como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. De acordo com este texto, eu e você precisamos nos sujeitar às autoridades constituídas, seja rei, seja governador, e que através do nosso comportamento, do nosso procedimento, nós vamos calar a boca daqueles que são insensatos, pessoas que não têm entendimento, pessoas que não têm sabedoria, pessoas que agem de forma errada. Mas o meu comportamento e o seu comportamento precisam agradar a Deus, até mesmo neste aspecto que é sujeitar-se às autoridades. Assim, o nome de Deus será glorificado. Depois que você passou pelo primeiro passo, que foi ler a palavra de Deus, em atitude de oração com o auxílio do Espírito Santo, vem o segundo passo, que é ouvir a voz do seu coração que está próximo de Deus. O Espírito Santo habita na sua vida.
Então, o Espírito Santo coloca desejos que são agradáveis a Deus. Porque quando temos desejos que vão contra a vontade de Deus, logo a nossa consciência, logo o Espírito Santo nos alerta, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Consequentemente, ele vai nos mostrar que algo está errado. Então, a voz do seu coração, você precisa analisar se ela está em conformidade com as Escrituras. Porque o Senhor vai atuar, colocando desejos em fazer a vontade de Deus. O Senhor Jesus disse que era melhor para ele fazer a vontade de Deus do que comer o pão que Satanás queria entregar para ele. O Senhor Jesus disse que era melhor estar na presença de Deus do que estar lá nos palácios. O Senhor Jesus teve uma atitude diferente. Muitos servos de Deus anelavam, suspiravam pela presença de Deus. Então, o nosso coração, quando tem o Espírito de Deus habitando em nossa vida, o Senhor também falará através dos nossos desejos, através daquilo que nos agrada, ou melhor, daquilo que agrada a Deus, porque está em conformidade com a sua vontade. O terceiro passo vem depois de você ter lido a palavra de Deus, depois de ter seguido os desígnios de um coração voltado para Deus, e então você passa a ouvir os sábios conselhos de pessoas que também estão próximas de Deus. A comunhão é uma parte importante que nós precisamos ter, a comunhão uns com os outros, e principalmente com aqueles que têm algo a nos ensinar. Então, procurem homens de Deus, procurem pessoas tementes a Deus, procurem pessoas que estão próximas de Deus e que podem lhe orientar a fazer o que é certo e não o que é errado. Paulo orientou seu filho na fé a ser o exemplo dos fiéis e não dos infiéis, a olhar para aquele que é bom, não para aquele que é mau. Siga os conselhos de pessoas tementes a Deus e não daqueles que debandaram para o pecado. Siga conselhos de pessoas que estão próximas de Deus, que têm vida com Deus e não aqueles que apenas têm aparência. O quarto passo é estar atento à providência divina. Alguns vão chamar a providência de obra do acaso, outros vão chamar de sorte, mas o texto bíblico nos mostra uma história interessante sobre a mulher conhecida como Ruth, uma moabita que veio com sua sogra para a cidade de Belém. Ali, elas não tinham mais maridos, elas eram viúvas. E nesta ocasião, Ruth foi trabalhar nos campos de Boaz. O texto bíblico chega a dizer na versão NVI, Nova Versão Internacional, que por um acaso ela foi parar nos campos de Boaz. Mas há um detalhe importante, não foi obra do acaso, e sim a providência divina. Ao chegar nos campos de Boaz, o seu comportamento, a sua atitude levou a ela ser notada. E ao ser notada, o dono daquele campo mandou chamá-la. E nesta ocasião, Ruth veio a se casar com Boaz e ser a bisavó do rei Davi. Parece que foi tudo obra do acaso, mas tudo estava nos planos e na providência de Deus. Depois que você ouviu a palavra de Deus, ouviu a voz de um coração sincero voltado para Deus, esteve atento aos conselhos dos sábios, observou a providência divina, há um quinto passo: Deus te deu bom senso, Deus te deu um cérebro, Deus te deu capacidade cognitiva para você interpretar todos estes sinais e tomar uma decisão. Deus te deu um cérebro para você usá-lo. Nós somos diferentes dos animais. Então, observe tudo, analise as circunstâncias e tome a decisão de acordo com a vontade de Deus. O sexto passo é quando Deus vem com a sua intervenção divina para mudar o curso de uma história. Nem sempre Deus agirá desta maneira, uma vez que esta é a maneira excepcional, como eu poderia dizer, a exceção. Nem sempre Deus age de maneira sobrenatural para intervir na história. Neste exemplo, quero trazer o caso de Paulo, porque o apóstolo Paulo estava pregando o Evangelho, estava fazendo a vontade de Deus, estava indo para o norte, passando pela Galácia, mas numa determinada ocasião, o Senhor aparece a ele em visão e muda o curso de sua viagem, dizendo que ele deveria ir para a Macedônia.
O apóstolo Pedro tinha um ministério focado em Jerusalém, focado aos judeus. Todavia o Senhor lhe aparece, mostra-lhe uma visão para que ele pudesse ir pregar aos gentios na casa de Cornélio, pregar a pessoas de outras nações, algo que depois foi dedicado a Paulo. Todavia, o apóstolo Pedro estava abrindo mais esta porta da pregação do evangelho na casa dos gentios. Então, há ocasiões que Deus age mudando a direção, mudando ou intervindo na história para revelar algo especial. Mas nem sempre Ele fará desta forma. Você precisa sim seguir o programa de orientação. Se Deus intervir, glória a Deus. Se Ele não intervir, siga o programa de orientação. Leia a sua palavra, siga um coração cheio do Espírito Santo, voltado para Deus. Ouça os sábios conselhos, esteja atento à providência divina, use o bom senso. E se Deus intervir, glória a Deus, que venha a intervenção divina. Mas não fique parado esperando a intervenção. Faça a obra de Deus, cumpra a vontade de Deus, faça aquilo que agrade a Deus. Espero que eu possa ter ajudado você a compreender um pouquinho mais sobre a vontade de Deus. Você não vai encontrar a vontade de Deus tirando versículos na caixinha de promessas. Você não vai encontrar a vontade de Deus indo na casa de um profeta. Você precisa buscar a Deus através da sua palavra, através do Espírito Santo que habita em você. Você precisa seguir estes passos e então o Senhor vai conduzir a sua vida e você será uma bênção. Que Deus abençoe a sua vida.